Nosso convidado dessa semana é o novalimense empresário Paulo Roberto Pires do Couto. Popularmente conhecido como Paulo Pires, ele tem uma história de vida rica e uma trajetória profissional muito interessante. Para nos falar um pouco sobre tudo isso, ele é o nosso convidado a partir de agora aqui no Conexão Leão. Paulo Roberto Pires do Couto, popularmente conhecido como Paulinho Pires, Paulo Pires. Nasceu em Nova Lima, Paulo? Sim, nasci em Nova Lima em 26 de maio de 1948, nesta vivenda que nós estamos aqui nesse momento. Morando até hoje aqui nessa casa? Sim, sempre morei aqui. Meu título de eleitor sempre foi de Nova Lima, nunca mudei. E hoje eu me sinto muito honrado e feliz em receber aqui a TV Banqueta, esse canal comunitário, essa empresa pioneira e que tanto benefício tem trazido para a nossa população. E digo o seguinte: Nova Lima tem estrela com os meios de comunicação. É orgulho nosso ter a Rádio Itatiaia, mas também é muito orgulho nosso em ter a TV Banqueta funcionando como está. E meu parabéns aos dirigentes por essa iniciativa pioneira, volto a dizer. Nós é que te agradecemos por ter aceitado a nossa convocação, por estar batendo esse papo interessante com a gente, para contar um pouco da sua história, da sua trajetória profissional. É um prazer muito grande e ficamos satisfeitos com o seu reconhecimento com a TV Banqueta. Família, me fala um pouco dessa família bonita sua. Sou caçula de 9 filhos de Maria Moselli e de José Pires do Couto. Minha mãe nasceu aqui em Nova Lima, filha de italianos, ainda menina, 3, 4 anos, voltou para a Itália com os pais, depois retornou ao Brasil e casou com meu pai em 1927. Meu pai nessa época era jogador do Palestra Itália, hoje Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro era o senhor Antônio Falsi, proprietário da Casa Falsi, que ainda existe no comércio de ferragens de Belo Horizonte. E ele tinha um emprego na Casa Falsi, uma casa alugada em Belo Horizonte, e defendeu o Cruzeiro. E o primeiro tricampeonato do Palestra Itália, Cruzeiro, que se confunde os nomes, meu pai estava lá, defendendo as cores do Palestra Itália. Ele inicialmente, jogador de futebol do Retiro Esporte Clube, ele foi direto do Retiro para o Palestra. Posteriormente ele retornou a Nova Lima
e veio trabalhar na mineração Morro Velho. Seu pai nascido em Nova Lima? Meu pai nascido em Nova Lima. Sua mãe também? Nascido em Nova Lima, meu pai em 1903, minha mãe em 1904. E ela filha de italianos? Mamãe filha de italianos. E meu pai trabalhou na mineração, como eu disse anteriormente. Ele era chefe do serviço de vigilância e de segurança. E aspectos interessantíssimos, como a evolução da nossa sociedade veio a ser de uma maneira assim muito deteriorada. Pra vocês terem ideia, em 1958, a revista O Cruzeiro, que hoje seria a revista Veja, de veiculação nacional, fez uma reportagem aqui na mineração em Nova Lima. Então existia aqui nessa praça a estação de bonde, que era um bonde elétrico que ligava Nova Lima a Raposa e vice-versa. Famoso bondinho da mulher. Exatamente. Então, nessa reportagem tem a fotografia do meu pai com os vigilantes transportando baús carregados de ouro para ser entregue na Central do Brasil, em Raposos, na ferrovia, e a Central do Brasil lacrava esse ouro em vagões e eram destinados ao Rio de Janeiro. Por isso, uma revista de circulação nacional como o Cruzeiro, fortíssima na época, fez essa reportagem aqui. Sim, e a curiosidade dessa história toda, vocês já pensaram nos dias de hoje, sair aqui 6 homens, tomando conta de 3 baús de ouro, meu pai junto, eu acho que ele não atravessava até o Resende, não ia na primeira estação. Os tempos mudaram, né, Paulo? Os tempos mudaram e mudaram para pior, né? Então é essa vida que eu fui criado, e uma coisa muito interessante que meu pai deixou de herança: essa seriedade com a coisa alheia. Então o ouro saía daqui da mineração, chegava intacto em Raposo e era entregue, e dali ia para a Casa da Moeda, Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. Falando, Paulo, nessa mudança de costumes daquela época que você viveu, da sua infância, da sua juventude, mas voltando à sua infância, fala um pouco dessa família bonita, do seu pai, da sua mãe, aqui em Nova Lima, aqui nessa casa. Os meus irmãos, Maria Auxiliadora, Dorinha, Vinícius, Nancy, Maria Helena, José Carlos, a Maria José, o Cláudio, o Luiz e eu, caçula, Paulo. Tive um privilégio muito grande. Meus padrinhos de batismo foram 2 irmãos, a minha irmã Nancy e o meu irmão Vinícius. Então eu, como caçula, eu tinha na família 2 padrinhos, e é muito interessante. Eu não vou dizer que eu fui mimado, mas eu tinha assim um relacionamento todo especial com meus irmãos. Numa época em que padrinho, madrinha, tinha uma importância, como tem hoje ainda, mas as pessoas consideravam mais os seus padrinhos. Eram nossos segundos pais, né? Sim, madrinha e padrinho. Sim, perfeitamente. E muito interessante dessa época, o que eu lembro, o respeito que a gente tinha pelos mais velhos. Era senhor fulano de tal, senhora fulano de tal. Então os irmãos mais velhos, a gente recebia os conselhos, as orientações como se fossem nossos pais. Então isso era muito importante e muito interessante. Aquela educação da palmada, que hoje é condenada, muitas vezes ela contribuiu para a formação de caráter profissional
de várias pessoas que estão aí. Então hoje a gente sente um tanto quanto a família esfacelada. A falta de respeito, a falta de educação, e inclusive existem pais que acham que a educação tem que se dar na escola. Não é. A educação é no berço. A educação que eu tive nesta casa aqui, através dos meus irmãos e dos meus pais. Sai de dentro da família e passa pela escola. Exatamente. Mas a escola não pode ser o primeiro. Não, definitivamente. Então é essa concepção que hoje... eu fui professor durante uma época. Naquela época havia um respeito para com o professor. Hoje eu sinto que o professor é agredido a todo momento, é desrespeitado. Então eu sinto que precisa de ter alguma mudança. Eu acho que isso vai chegar num ponto que haverá uma modificação sensível, porque o professor precisa de ser respeitado, com certeza, como também valorizado. Você, Paulo, além dessa questão, você tem o sangue italiano nas veias, que corre em suas veias, e o italiano sempre foi muito correto com tudo, com as coisas, com o trabalho, com a vida pessoal. E além disso, você tem do outro lado o espírito de um professor, que é o de ensinar, que é o de educar. E é isso que o mundo hoje precisa mudar, precisa melhorar. Sim, concordo plenamente. Eu consegui no ano 2002 a cidadania italiana através dos meus avós, Pietro Moselli e Albina Moselli. Então o governo da Itália me concedeu esse passaporte vermelho da Comunidade Europeia. Eu já testei uma única vez, que eu tive a curiosidade de ir lá na Itália conhecer de onde meus avós partiram para o Brasil. Todos dois da província de Verona, cidades Gressana, minha avó, e Caldieiro, meu avô. Estive lá, foi muito bem recebido por um padre onde minha avó, em 1886, foi batizada. Mas uma coisa impressionante, minha mãe, quando eu fui fazer essa viagem, eu pedi licença à minha mãe para ir viajar. Ela já estava aí com 104 anos. Então ela falou, você vai, mas não demora. E mais ainda, você vai na igreja onde minha mãe foi batizada e pede para celebrar uma missa. Então eu fiz esse pedido a esse padre, que estava lá por acaso de folga, que na segunda-feira é folga, é quase que um feriado na Itália, porque o comércio, eles trabalham intensamente no domingo. Então esse padre falou que você veio da América, eu vou celebrar essa missa. Do outro lado do mundo? Do outro lado do mundo, para ver onde, para conhecer a igreja onde a sua avó foi batizada. Vou celebrar essa missa agora. Foi perfeitamente. Nós éramos 4 pessoas. Kátia, minha esposa hoje, Tatiana, minha filha, e Daniel, meu filho, que morava lá na Itália nessa época. O padre bateu uma campainha e o sino tocou. Daí a pouco, 6 beatas, iguaizinhas às beatas que nós temos aqui em Nova Lima. Não tem diferença. Todas elas com o missalzinho debaixo do braço, chegaram. Foi uma missa celebrada para 10 pessoas. Aquilo me emocionou. E de lá eu liguei com minha mãe. Falei, olha, tá vendo o sino tocando? É aqui na igreja que vovó foi batizada. E foi uma alegria geral. A sua emoção deve ter sido grande? Muito. E a sua mãe, falando um pouco e aproveitando essa deixa, Paulo, sua mãe foi uma centenária, uma das poucas centenárias, que hoje é muito difícil a pessoa chegar, conseguir atingir a idade de 100 anos.
Fala um pouco aí da sua mãe, dessa casa que você mora hoje. Privilégio de ter sido filho de Maria Moselle. Ela viveu 106 anos, morreu praticamente lúcida. E ela tinha um carinho com essa casa impressionante. Essa casa tem um quintal de 2.000 metros que vai até numa rua em cima, que coincidentemente essa rua chama José Pires do Couto. E ela, quando fez 90 anos, ela solicitou aos filhos que preservasse essa casa. E no decorrer desses anos, ela foi sentindo que o filho que mais aproximava da conservação dessa casa, independente de ser proprietário ou não, porque essa casa já nessa época estava em nome dos 9 filhos, com usufruto da minha mãe. Ela então me disse: olha, eu vou falar com seus irmãos, você vai combinar com eles e você vai adquirir todas essas partes que eles têm e você vai ficar com essa casa. Você nasceu aqui, então eu quero que você fique. E assim foi feito, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira correta. E isso, a vontade de minha mãe foi aceita e o desejo dela foi cumprido. Você é um homem feliz hoje. Graças a Deus. Eu durmo e acordo vendo o teto que eu olhei pela primeira vez em 1948 e que é o mesmo teto de esteira que era muito praticado nessas residências e quando em quando passa uma caiação. Mas é a mesma e eu sinto feliz aqui e estou muito satisfeito em morar e residir aqui em Nova Lima. Novamente, porque eu tive uma época fora, mas em 2014 eu voltei para residir aqui. Para ser feliz. Graças a Deus. No próximo bloco, vamos conversar com Paulo Pires sobre a sua mocidade, as escolas em que ele estudou, sua opção profissional e os desafios do seu começo de carreira.